Olá, olá, dando continuidade ao nosso curso Como fazer artesanato com vagens, cascas e sementes. O tema de hoje é como escolher a moldura e gancho para as peças. Agora que você já tem a peça pronta, é hora de procurar um painel, um quadro ou um suporte para afixá-la, né? Então, isso vai depender da sua criatividade e do que existe na região em que você mora. Volto a frisar que o correto é utilizar-se ao máximo da matéria-prima existente no entorno do seu bairro ou, quando muito, na mesma região ou estado. Evite buscar coisas de outros estados. Nós precisamos valorizar o que nós temos e aproveitar ao máximo aquilo que nós temos próximo de nós, tá? No nosso caso aqui, nós optamos pelo reaproveitamento de caixas de frutas, que são facilmente encontradas para doação em supermercado, em feiras, ou estão abandonadas em ruas por vendedores de frutas. Enfim, existem em abundância pelo país inteiro, em cada esquina. Olha aqui, este aqui foi um reaproveitamento de caixa de frutas, né? Mas para isso, olha aqui, este também e estes aqui também, né? Mas para isso é necessário uma pequena oficina com máquinas de corte, com lixadeiras, enfim, maquinário, depende de maquinário. Então, nada em escala industrial, mas há que se ter cuidado, porque é preciso alguém que tenha conhecimentos de marcenaria e habilidade para manusear as máquinas, porque elas são perigosas para leigos. Se você não souber manusear essa máquina, você pode cortar um dedo, você pode se machucar. Então, o interessante é que você tenha alguém na equipe que tenha esse conhecimento. No caso de grupos, o ideal é ter algumas pessoas que tenham interesse em se especializar especificamente na montagem desses quadros. Por exemplo, aqui é uma outra situação onde é uma cooperativa, né? Então eles estão treinando esses rapazes para lixarem, para mexer com as peças e com o maquinário. Olha aqui, ó. Eles são os aprendizes que estão vendo como é que corta, né? Tem um instrutor aqui. Se for trabalhar sozinha, o ideal é terceirizar o serviço. Você define as medidas e encomenda em quantidades que deseja, né? Então, é ideal fazer umas 10 peças de cada tamanho e sentir o mercado. Em pouco tempo, você já terá definido qual é a preferência do seu público-alvo. E quando você mandar fazer, você aproveita para mandar cortar essas bolachas também, que é o fundo que vai aqui, para não aparecer o isopor do outro lado, né? Então, isso aqui também é de acordo com o tamanho da peça. Normalmente uma madeirinha bem fininha, bem levezinha, para não influenciar mais no peso dessas peças aqui. Aqui eu tenho uns discos redondos maior, para mandá-las grandes, né? Então, nós já mandamos cortar do tamanho, né? A outra opção é procurar na sua cidade alguém que trabalhe com fibras. Esse aqui é taboa, né? Existem alguns grupos trabalhando com taboa. Isso aqui com fibra de babaçu, eles chamam isso aqui de escariotes. Pode ser com cipó, isso aqui é um exemplo de cipó. Trabalham também com fibras de cana e até fibra de bananeira, que está muito na moda também. Esse aqui é um cipó redondo para mandala, fica lindíssimo isso daqui, né? Ele já vem, inclusive, com essa coisinha no meio, então é só você colar a peça aqui. A madeira rústica de demolição também está muito na moda, tem bastante aceitação no mercado. Olha só, ela pode, quanto mais ela tiver defeitinhos, assim, mostrando que é antiga, melhor, né? E uma alternativa que eu encontrei foi a de uma marcenaria, onde eles trabalham com compensados, laminados, restos de armário embutido, eles doam todos os recortes. Aí o que nós fizemos? Nós levamos para a oficina e recortamos esses quadros aqui, pequenos, redondos, retangulares, e ficaram maravilhosos, com mínimo custo, e teve uma ótima aceitação no mercado. Então, da forma como ele vem os laminados, você só adequar ao tamanho correto. Olha que esse aqui também é resto de marcenaria, né? Uma alternativa que eu encontrei também foi
essa daqui, de utilizar os próprios frutos como o porta-flores, né? Nós cortamos elas, olha aqui, né? E colocamos aqui um suportezinho, e o que resultou nesses mimos aqui maravilhosos, né? Esse aqui é o tingui, ele madura e inevitavelmente ele partirá em 3 partes. Aí nós passamos cera de carnaúba neles e colocamos esses suportes aqui, olha que coisa maravilhosa, né? Pode ser uma gamela de vidro também, olha aqui, esse aqui está muito bem acomodado nessa gamela, é um arranjo lindo, né? E outra coisa, como as flores elas já ficam muito coloridas, tome cuidado para que a peça de baixo tenha tons neutros, para não brigar com a peça de cima, né? Então aqui, se aqui está muito colorido, se nós colocarmos uma coisa colorida aqui também, ela, né, vai destoar, vai ficar carregado. Então quanto mais tons neutros, melhor. Os ganchos, né? Os ganchos eles devem ser colocados antes da colagem ou amarração da flor pronta e na posição correta também, ou seja, um pouco abaixo para não aparecer a cabeça do gancho na hora de pendurar, né? Como isso daqui, olha aqui, nós estamos colocando a cabecinha do gancho, está aqui, ó, bem no limite aqui, ela não está para fora. Olha aqui, né? Esse aqui, por exemplo, está errado. O gancho ele não pode aparecer. Como nesses trabalhos que foram colocados por alunos que estavam aprendendo, então nós não tiramos para não estragar o trabalho, porque se você for tirar aqui, você já, na hora que você vira ele, bate com o martelo, você já estraga a peça, estraga a pintura, enfim, tá? Agora, se não quiser usar ganchos de metal, você pode utilizar essas cordinhas aqui que foram feitas também em fibras, para ficarem mais rústicas também, fica bem interessante, né? E se você quiser incrementar com aves da região para enfeitar os quadros, esses, por exemplo, são de biscuit. Eles também são adquiridos, são terceirizados, né, de outro artesão. Então aqui eu tenho tuiuiu, eu tenho araras, eu tenho a garcinha. Então você tem que ver o que tem, o tucano, né, o que tem na sua região para você colocar. Esses trabalhos, eles são de biscuit, né? Olha aqui, o resultado é esse daqui. Olha que mimo que fica isso aqui. Esse aqui tá com tuiuiu, esse aqui com 2 tucanos, fica um espetáculo, né? Então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar como fixar essa flor na moldura. Eu aguardo você lá. Um abraço.